nossos corações, nosso entendimento, para podermos receber a Tua palavra. Livra-nos de toda distração, livra-nos, Senhor Jesus, de toda preocupação com este mundo e nos ajude a ouvir a Tua palavra de bom grado e que ela venha frutificar em nosso ser, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 3, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, irmãos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e o que mais, irmãos? Prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Quer dizer, o seu firme propósito, né, irmãos? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, irmãos, nós recebemos de Jesus as riquezas, recebemos poder, né, irmãos, para quê? Para ser gerados novas criaturas. E ele tinha esse propósito, o propósito foi cumprido em cada um de nós. E quando é gerado em mim, irmãos, nova criatura, não é somente pensando em mim, mas é pensando num plano total, né, irmãos? O plano da salvação. Então, quando os irmãos receberam vida, não foi somente para os irmãos se salvarem. A vida que ele me deu não é só para mim. A vida que ele me deu, para que é, irmãos? Para que essa vida venha resplandecer. Essa vida, ela venha contagiar. Essa vida, ela venha também se estender às demais pessoas. Então, a igreja de Cristo começou de que forma, irmãos? Somente ele. Ele veio, o Filho único, veio ao mundo. E quando Jesus chegou ao mundo, irmãos, ele veio com a aparência desse mundo? Não. Ele veio com a glória desse mundo? Também não. Mas, de um Filho único, se tornou quantos filhos? Muitos filhos. Então, ele se tornou o primeiro de muitos, de muitos. Então, a palavra que Jesus trouxe com ele, irmãos, foi manifesta. A graça foi manifesta. A verdade expandiu, a verdade cresceu na vida de muitos. E aí diz aqui, ó, versículo 12, ó, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória. Versículo 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, o que, irmãos? O espírito de sabedoria e de revelação. Essa revelação aqui não é para ficar revelando a vida dos outros não, né, irmãos? Isso aí é coisa de cartomante, isso é coisa de feiticeiro, esse povo aí, irmãos. Né? A revelação é da palavra, e a palavra nos revela grandíssimas coisas todos os dias, irmãos. Versículo 18, ó. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então, irmãos, Jesus é o maior poder, né, irmãos? Quando fala principado, potestade, é poder. Então, ele está acima de qualquer poder que há no céu, irmãos, e de qualquer poder que há na terra. O nome dele é maior que qualquer nome, não há nome maior que o de Jesus. Se citam outros nomes, é porque falta, né, irmãos? Falta isso daqui, né, ó. Ó, versículo 17, ó. Então a oração de Paulo, ó, é para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então é isso que falta para as pessoas, irmãos.
Conhecimento, as pessoas têm bastante conhecimento. Mas quando Jesus ele veio, ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e permanecer naquele que é verdadeiro. E para permanecer naquele que é verdadeiro, precisa-se da sabedoria do alto, né, irmãos? Não é a sabedoria desse mundo que passa. E o que os homens têm, infelizmente, né, é a sabedoria desse mundo. Muita sabedoria, viu, irmãos? Muita sabedoria. Versículo 18 de novo, né? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça de quem, irmãos? Da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o corpo de Cristo, irmãos, né? Então, ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo dele, né, irmãos? E quando fala em igreja, fala o corpo dele, é a plenitude, irmãos, daquele, é a totalidade do poder, irmãos. Então, sobre a igreja de Cristo tem todo o poder. Sobre a vida daquele que persevera em Cristo e que está em comunhão com os santos, está todo o poder, irmãos. Todo o poder, que até os anjos desconhecem esse poder. Desconhecem porque eles não tiveram esse poder. E eles não têm esse poder, irmãos. Eles têm muito poder, mas não têm esse poder. Esse poder, irmãos, com a mínima força que nós temos, nada de força, nós conseguimos vencer principados e potestades, irmãos. Nós conseguimos lutar com principados e potestades. Aí, os irmãos podem dizer assim, né? Ah, mas eu não estou enfrentando luta nenhuma. Não tá? Os irmãos que pensam. Se a gente conseguisse ver a batalha espiritual, irmãos, não seria. Imagina, né? Imagina, eu acho que quando desce, o culto começa 19h30. Quando desce 18 horas, os irmãos estavam aqui na porta, já querendo entrar. De medo, né? De medo da batalha espiritual, porque ia dar medo. Ia dar muito medo se a gente conseguisse ver com os nossos olhos carnais a batalha espiritual que nós enfrentamos. O tanto de demônio que investe contra nossas vidas em todo momento, irmãos. Em todo momento. Muitos demônios investem contra nossas vidas, mas Jesus ele tem nos guardado, ele tem nos preservado, irmãos, tem nos preservado, ele tem dado escape a cada um de nós, isso nós temos que entender e admitir, irmãos. Se não fosse o escape vindo da parte de Deus, nós cairíamos em todo momento, irmãos. A mínima das tentações, nós não iríamos conseguir suportar, irmãos. E nós temos que entender isso. Versículo 21, né? Acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Um pouquinho mais à frente, aí no capítulo 3, irmãos, versículo 1, diz assim, ó: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este ministério, manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Irmãos, nós recebemos o Espírito Santo quando nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Nós cremos e fomos selados com o Espírito Santo. Irmãos, como que nós teríamos ouvido a palavra da verdade? Como que nós iríamos crer se não houvesse aquele que pregasse? Se não houvesse uma igreja, como que nós iríamos aprender, irmãos? Como nós iríamos? Porque assim, né? Muitos podem dizer assim, não, mas se eu ouvir no rádio, se eu ouvir em tal lugar, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque se nós tivéssemos ouvido a verdade no rádio e não tivesse se juntado ao corpo de Cristo, de nada ia adiantar. Se eu tivesse recebido um áudio com uma pregação e eu tivesse ouvido a palavra da verdade através desse áudio, através dessa pregação, e eu não tivesse procurado esse corpo, procurado essa igreja, me juntado com os irmãos, de nada aproveitaria. Então é necessário que aquele que creia encontre um povo estruturado, irmãos. Um povo que permanece em Cristo, um povo que caminhe com Cristo, um povo que tenha problema para ser resolvido, irmãos. E aí, juntos, né? Juntos nós conseguimos lutar contra principados e potestades, lutar contra as hostes espirituais da maldade, contra o príncipe desse século, porque Jesus é o cabeça da igreja, irmãos. Então não adianta ninguém achar que basta ouvir a palavra e crer e foi selado com o Espírito Santo. Tem um processo. E também não adianta a pessoa sair pregando se ela não for enviada para isso, para levar a palavra, para levar a imagem de Cristo, para levar o caráter de Cristo. Tem que ser enviado para isso, irmãos. E como que eu sou enviado para isso? Como que os irmãos são enviados para isso? É quando permanecem em Cristo mesmo.
é quando sai do mundo, é escolhido do mundo e enviado para esse fim. E aí diz aqui, ó, versículo 3, ó, como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perfeitamente a minha compreensão no ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então o apóstolo Paulo está deixando claro, irmãos, que antes não foi revelado a homem nenhum. Homem nenhum tinha conhecido o Evangelho, a revelação do Evangelho, a revelação da verdade. Então a verdade, ela veio através de quem? De Jesus e aos apóstolos. E hoje está conosco. Versículo 6, ó, a saber, os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, no qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, da onde, irmãos? Dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele deixa claro, ele recebeu a revelação de Deus e levou aos irmãos. E aí, ele pede aqui, né, para os irmãos não desfalecer pelas lutas que ele enfrentava pela igreja. Né? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes se olham as coisas com olhos carnais, né? E ele está dizendo, não olhem com olhos carnais. Jesus já iluminou os olhos do entendimento de vocês. Então, olhem de forma espiritual. Olhem de forma espiritual. E nós temos que olharmos sempre de forma espiritual. Senão qualquer luta, qualquer tribulação que os irmãos enfrentem, a igreja se desespera. E a igreja não pode se desesperar. A igreja tem que seguir adiante. A igreja tem que ser imparcial sempre, irmãos. Imparcial sempre. Imagine se quando Jesus estava sendo levado para a cruz, quer dizer, estava levando a cruz às costas. Imagine se os discípulos ali, todos, tivessem coragem de ir lá e peitar o povo ali e tentar resgatar Jesus. Imagine, né, tomando as dores da carne de Jesus ali. Não, nosso mestre não pode sofrer desse jeito. Como Pedro disse para ele, né? Quando Jesus falou que ele ia padecer, ele ia ser entregue na mão dos pecadores, ele falou assim, não pode, não tem como isso aí não. O senhor não pode passar por isso. Imagine se tomasse as dores de Jesus. Assim também, irmãos, é entre nós. Nós não podemos tomar a dor da carne de ninguém. O apóstolo Paulo falou assim, ó, não se escandalizem, não se enfraqueçam pelas minhas tribulações, que eu sofro por vós. Né? Então, o apóstolo Paulo foi preso, foi torturado, foi espancado várias vezes, foi dado como morto. E ele sofria pelo Evangelho, não é, irmãos? Pelo Evangelho. E fazia parte, e faz parte, irmãos. Faz parte. E aí diz aqui, ó, versículo 14, ó. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem exterior, irmãos, interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, quer dizer, a nossa base, né, irmãos, tem que ser amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. E amém mesmo, né, irmãos? Então, da mesma forma, irmãos, que Jesus ele usou os discípulos, ele usou o apóstolo Paulo, ele enviou esses homens para pregar a palavra, irmãos, para levar a verdade adiante, levar a incorrupção adiante. Assim também ele envia cada um de nós. Porque a igreja, irmãos, continua. A igreja é a mesma. A mesma igreja que na época de Paulo, na época dos apóstolos, é a mesma igreja de hoje. Só mudou as pessoas, por quê, irmãos? Porque os de lá já morreram, estão no paraíso. E hoje estamos nós aqui na terra, irmãos. Então aquele que está vivo em Cristo, aquele que foi gerado de novo pela palavra da verdade,
ele tem que perseverar, irmãos, para quê? Porque tem que ser enviado, irmãos. Tem que ser enviado. Romanos capítulo 10, irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 13, irmãos. Versículo 13. Lá em Mateus 7, né, irmãos? Quando no dia da vinda de Jesus, né? Aí lá diz, né, que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então ele dirá abertamente, nunca vos conheci. Apartem de mim, vós que praticais as próprias vontades, os próprios desejos, e andam por conta, e fazem o que quer, que têm sabedoria própria, que têm inteligência própria, que têm uma vida fora de mim. Não é, irmãos? É isso que ele vai dizer. E muitos, eles pregam a palavra, irmãos, levam o nome de Jesus adiante. É dessa forma, irmãos. É dessa forma, sem ser enviado. Sem ser enviado. Romanos capítulo 10, o versículo 13 diz, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, qual o nome, irmãos? Jesus. Será o quê, irmãos? Salvo. Olha só que coisa. Então, todo aquele que invocar o nome de Jesus, irmãos, será salvo. Diz aqui, ó, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Irmãos, tanta gente pregando. Naquela época, muita gente pregava, irmãos. Sempre, muita gente pregou, muita gente falou no nome de Jesus. As pessoas tentavam expulsar demônio no nome de Jesus, sem andar com Jesus. E as pessoas faziam em nome de Jesus, sempre foi assim. E Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi para o Pai, aumentou isso daí. Hoje, em qualquer esquina, se prega em nome de Jesus. Se faz sinais em nome de Jesus em todo lugar. Só que é necessário para ser salvo invocar o nome de Jesus. E é invocar o nome de Jesus crendo em Jesus. Mas como que as pessoas vão crer se não há quem pregue a verdade, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 15, né? Ó, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés, quer dizer, o entendimento dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então aquele que prega, né, irmãos, aquele que fala de Jesus, é como diz a palavra, né? Quem profere o nome de Jesus, aparta-se da iniquidade, das próprias vontades, dos próprios desejos. Então, as pessoas elas falam no nome de Jesus, mas elas não obedecem ao que Jesus deixou, irmãos. E não adianta, por quê? Porque ela está pregando uma mentira. Ela está pregando uma outra doutrina que não tem nada a ver com o evangelho. E essa palavra, irmãos, essa verdade, ela é incontaminável. Não pode misturar nada com ela. E as pessoas misturam. E quando mistura, contamina. Não dá certo, irmãos. Não dá certo. E, irmãos, por incrível que pareça, às vezes é coisa boba. Quer dizer, coisas que aparentemente é boba, né, irmãos? Não é, não. Não é, não. Existem muitas doutrinas, irmãos, que os homens criam. Muitas doutrinas. E coloca a palavra no meio, o nome de Jesus no meio, achando que vai dar certo. Não dá certo. Não dá certo. Tem a profecia de Isaías, como diz aqui. Quem creu na nossa pregação? Né? Versículo 16, ó. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé é pelo ouvir, e tem que ouvir o quê? A palavra de Deus, a palavra de Jesus. A palavra de Jesus. Então, aquele que vai além, irmãos, vai além daquilo que está escrito, não tem ao Pai, não tem ao Filho, não tem a verdade, irmãos. Não tem a verdade. E isso nós temos que sabermos. João, irmãos. João capítulo 15, irmãos. João capítulo 15, versículo 9, irmãos. Aqui Jesus está dando instrução aos discípulos, né, irmãos? No versículo 9 diz assim, ó. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então ele está dizendo, olha, o mesmo que eu recebi do meu Pai, eu estou passando para vocês. Então, vocês não têm desculpa para não obedecer. Vocês não têm desculpa para não permanecer. Permaneçam no meu amor, porque o amor que eu recebi do meu Pai, eu estou passando para vocês. A palavra que Ele me deu está confiada a vocês. Diz aqui, ó, versículo 10, ó. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja de que forma, irmãos? Completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Irmãos, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida por nós. Irmãos, Ele deu a vida por mim, deu a vida por vocês. E aí eu pergunto para os irmãos, vocês estão dispostos a dar a vida pelos irmãos? Eu estou disposto a dar a vida pelos irmãos? E não é ser pendurado na cruz.
Não é ser morto carnalmente, não, irmãos. Isso aí é espiritual, irmãos. É dar a vida pelos irmãos, é abrir mão das próprias vontades, abrir mão das prioridades que antes existiam em nossas vidas, e a prioridade hoje ser outra. Antes, qual era a prioridade na minha vida? Qual era a minha prioridade? Minhas prioridades. Os irmãos tinham prioridades. A partir do momento que eu me converti, que os irmãos se converteram, a prioridade, ela muda. As necessidades são muitas. Todos nós temos as necessidades, irmãos. Todos nós. Nós temos necessidades, nós temos nossas contas para pagar, temos as coisas para comprar, para se manter. Então, as necessidades. Mas e as prioridades? A minha prioridade antigamente era, por exemplo, guardar dinheiro para trocar de carro. Exemplo, tá, irmãos? Guardar dinheiro para trocar de carro. A minha não era essa, não. Eu só andava de carro velho. Guardar dinheiro para trocar de carro. Me converti. Agora, a minha prioridade muda. A minha prioridade é igreja. Igreja. Eu tenho uma nova família agora. Agora eu tenho irmãos que estão na mesma batalha que eu, que enfrentam as lutas. Então, agora eu tenho outras prioridades. A minha prioridade antes era viagens. Eu tenho que me programar para viajar. Hoje, a minha prioridade é outra. A minha prioridade antes era... Irmãos, são muitas prioridades que nós tínhamos. Cada um de nós tinha suas prioridades. A minha prioridade é comprar uma casa na praia. A minha prioridade é comprar um sítio. A minha prioridade é trocar de casa. Então, irmãos, prioridades. Hoje as prioridades têm que mudar, irmãos. Nossa prioridade hoje é dar vida. É dar vida pelos irmãos, como Jesus deu a vida por mim. Então, eu tenho que abrir mão das minhas vontades. Eu tenho que abrir mão daquilo que eu tenho por certo. Se a palavra diz que não é, já era, irmãos. Já era, tem que abrir mão. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir dar vida por ninguém. Por ninguém. E Jesus deu a vida por mim. E do mesmo jeito que ele deu a vida por mim, agora eu tenho que dar a vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16 vai dizer isso. Ele provou o amor dele para comigo. Ele deu a vida por mim. E eu tenho que dar a vida pelos irmãos. Então isso não é mistério, irmãos. Isso já foi revelado. Foi revelado para nós. Só que se eu me converto e eu continuo com as minhas prioridades, irmãos, o tombo, ele é grande. O tombo, ele é grande. Porque não vou esperar chegar aquele dia para ele me dizer: aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Obra própria. As minhas prioridades antes se tornam uma obra própria quando eu me converto, irmãos. E eu tenho que entender isso daí, porque senão, como é que eu faço? Eu vou continuar com as prioridades de quando eu era mundano, as prioridades de quando eu estava no mundo. Hoje muda. Hoje muda. Antes eu me preocupava com a minha mãe, com o meu pai e com os meus familiares. Hoje eu tenho uma igreja. Eu tenho uma igreja, tenho irmãos hoje. Eu tenho irmãos. Então, quando a palavra fala, né? Fazer o bem a todos. Principalmente aos domésticos da fé. O que quer dizer, irmãos? Que não justifica eu dizer: não, hoje eu tenho que me preocupar com a igreja, eu vou largar meu pai à míngua, minha mãe à míngua e não estou nem aí com eles. Não, não é isso. Não é isso. Mas existem prioridades, irmãos. E as prioridades, elas eram respeitadas antes de eu me converter e têm que ser respeitadas hoje. Só que elas mudaram. Mudaram. Hoje não são mais as mesmas prioridades. Não são mais a mesma. Se antes eu tinha um carro para passear, hoje eu tenho um carro para servir a igreja, irmãos. Para servir a igreja. Por quê? Porque a igreja precisa. A igreja precisa. Não tem jeito. Eu digo de mim, tá, irmãos? De mim. Então é assim. Se antes a minha vida, irmãos, a minha vida era se preocupar somente com a minha vida, hoje não é mais isso, não pode ser mais isso. Hoje eu tenho que me preocupar com a igreja. Ah, mas é só o pastor, cooperador. Não, não é não. É cada um de nós, irmãos. Cada um de nós. Nós temos que dar a vida. Nós temos que dar a vida pelos amigos, né? Quem são os amigos? Aquele que faz a vontade do Pai, ele diz, né? Versículo 15, ó. Versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, não foi nós, irmãos, que escolheu Jesus. Escolher é separar, irmãos. Nós não separamos Jesus de lugar nenhum. Ele veio ao mundo, mas ele não se igualou ao mundo, ele não se uniu ao mundo. Ele nos separou, ele nos tirou do mundo. E quando ele tira a nós do mundo, ele nomeia. Então nós estamos nomeados para quê? Para ir e dar fruto. Ele nos envia para dar fruto, irmãos. E o fruto deve permanecer. Esse fruto não é só para mim. Esse fruto tem que, irmãos, atingir pessoas. Pessoas têm que ver esses frutos. E o fruto tem que permanecer. Por quê? Porque o cristão, ele se converte. Ele carrega o nome de Cristo. Aí ele cai. Irmãos, quando ele cai, é um vexame. É um vexame. É como aquele que edifica uma torre e não faz os cálculos. Quando ele levanta a torre e não consegue acabar, fica só o esqueleto lá,
E quem olha fala assim, é um derrotado. Ergueu a torre e não conseguiu acabar. Eu via isso lá no Alphaville, irmãos, aqueles condomínios, aqueles residenciais que tem lá. Então, às vezes eu entrava lá dentro, e aí andava, circulava lá dentro, e aí eu via essas mansões, e estava só o esqueleto, só. E aí o que acontecia? Muitas vezes, né, a pessoa falia, quebrava, né, irmãos, e não conseguia terminar. Famílias destruídas, aí já não consegue terminar, e fica lá o esqueleto, lá quem olha fala assim, olha, começou, mas não conseguiu terminar, né? E assim também é uma vida, irmãos, espiritual. A pessoa, ela se converte a Cristo, carrega o nome de Cristo, fala de Cristo, mas aí, de uma hora para outra, ela cai. E quando ela cai, a queda é feia, irmãos. É feia. Versículo 17, não, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Então, antes do mundo rejeitar a mim, ele rejeitou Jesus, irmãos. Antes de nos rejeitar, rejeitou Jesus. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi, vos separei, vos tirei do mundo. Por isso que o mundo vos aborrece, vos rejeita. Por isso, irmãos, porque ele tirou a gente do mundo. Então, quando ele tira a gente do mundo, ele nomeia para quê? Para dar fruto. E o fruto deve permanecer. Ele tira cada um de nós do mundo, ele envia para quê, irmãos? Para levar a sua palavra. Como pregarão se não forem enviados? A nossa vida deve ser uma pregação, irmãos. A nossa vida deve ser uma pregação. E Jesus, quando um cristão se converte, ele podia pegar esse cristão e jogar lá do outro lado do mundo, né? Para as pessoas não conhecer ele lá e só ver a parte boa, não é? Mas não, irmãos. Nós nos convertemos e permanecemos no mesmo lugar onde sempre estávamos, rodeado de pessoas que conviveram com a gente no nosso tempo de ignorância, no nosso tempo de rebeldia, no nosso tempo de pecado, e nós temos que lidar com tudo isso. E aí ele fala assim, ó, vão rejeitar vocês, da mesma forma que me rejeitaram. Por quê? Porque eu tirei vocês do mundo. Eu tirei vocês do mundo, por isso que eles te rejeitam. E vocês têm que entender isso daí. E vocês não podem se escandalizar com isso, porque antes de rejeitar vocês, rejeitaram a mim. Então rejeitaram Jesus. Jesus nunca foi do mundo, irmãos. Ele veio ao mundo, e quando ele chegou, quando olharam para ele, falaram, não, essa é outra doutrina, é outra palavra. Olha, ele chegou aqui causando prejuízo para nós. Os porcos se lançou tudo lá no despenhadeiro, ó, os porqueiros tomaram um prejuízo lascado. Vamos tirar esse homem daqui. Vamos mandar embora. Aí ele pega e envia os apóstolos. Aí o apóstolo Paulo vai lá, expulsa aquele demônio que tinha naquela menina, ela para de adivinhar, para de dar lucro aos seus senhores e prendem ele. Da mesma forma, então perseguiram Jesus, perseguiram os apóstolos, vão perseguir nós também, irmãos. Vão rejeitar nós também, porque nós damos prejuízo às pessoas. Que tipo de prejuízo? Irmãos, as pessoas estão confiantes naquilo que elas fazem e elas querem ser adoradas, elas querem ser elogiadas, elas querem ser engrandecidas. E o cristão não vai fazer isso, irmãos. O cristão vai chegar e vai dizer, você está errado, isso aí não vai te levar para bom caminho. O que você está fazendo está errado. Eu não concordo com isso. Pronto, acabou, irmãos. Ali é a rejeição na certa. Ou o cristão vai se corromper e vai se juntar a eles e apoiar e elogiar e tá tudo certo, irmãos. Mas aí é de cada um, né? Nós somos luz do mundo, somos o sal da terra. Nós somos enviados para ser luz. Nós somos enviados para afastar as pessoas da corrupção, irmãos. O sal é para isso. E aí, quando esse sal não funciona, o que vai acontecer, irmãos? Vai ser pisado pelos homens como uma terra podre. Vai ser pisado pelos homens. Porque se o sal, ele não salgar, irmãos, para que ele serve? Para nada. Para nada, nem volume ele tem, não serve. Então, vai ser pisado pelos homens. E aí, que é a questão, né, irmãos? Versículo 19, ó, se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a de quê, irmãos? A vossa. Então nós temos uma palavra. Aí, irmãos, se nós permanecermos firmes, as pessoas só têm duas opções. Ou elas vão ouvir a palavra que nós temos, que é o Evangelho, o Novo Testamento, os conselhos de Jesus, e vão se converter. Ou então elas vão permanecer com a vida delas, do jeito delas, e nós não vamos nos corromper. Entendeu, irmãos? E elas vão seguir o destino delas. E o cristão vai se manter ali, íntegro, confessando Jesus. Confessando Jesus. Essas pessoas vão se afastar da gente, irmãos. Se afastar, que eu digo, não é fisicamente. Essas pessoas não vão querer, enquanto elas estiverem andando nos caminhos dela, elas não vão querer conselho do cristão. Elas não vão querer que o cristão participe das coisas delas. Imagina aquele familiar, né, irmãos, que
as famílias grandes, né, que faziam festas, e até altas horas, e tinha cachaça, tinha palavras torpes, tinha tudo que não prestava ali, e antes de se converter, o cristão estava lá no meio, estava lá, tempo da ignorância, servindo as próprias vontades, os próprios desejos, filho da ira, estava lá, bebendo junto, falando palavras torpes junto, e estava tudo certo. Se converteu, começou a reprovar aquilo lá. Em quantas eles vão te convidar para estar lá, irmãos? Vão te convidar uma vez e você não vai. Vai convidar outra e você não vai. Vai convidar outra e você não vai. Acabou de convidar, não vão convidar mais. Vão parar de convidar, não vão convidar mais. Conclusão? Rejeitaram o cristão. Por que eu digo, irmãos? Porque eles não vão mudar a festa deles. Ninguém vai chegar e falar assim, olha, eu considerava tanto o Silvio, ele é tão gente boa, eu considero ele. Eu não vou pôr bebida alcoólica na minha festa. Eu vou convidar ele e falar assim, ó, não vai ter bebida alcoólica, não vai ter música mundana, só para ele estar aqui comigo. Irmãos, quem vai fazer isso? Já fizeram isso com os irmãos já? Se fizeram, me diga. Irmãos, nós vamos orar por essa pessoa, jejuar por ela, vamos levar a palavra para ela, porque, olha, isso nunca vai acontecer, irmãos. Nunca. Se a pessoa quiser fazer uma festa com cachaça e saber que você reprova aquilo, ela jamais vai deixar de servir cachaça para você estar lá junto com ela. Isso pode acontecer se caso você for o pai ou a mãe da noiva, né, irmãos? Aí pode acontecer, né? Porque fica muito feio, né? A noiva tá lá sem a mãe e o pai, né? Aí fica feio. Aí o noivo, ele fala assim, não, o seu pai e sua mãe tá aqui, então não vamos servir bebida alcoólica não, porque senão vai ficar feio, né? Já pensou? As fotos sem seu pai e sua mãe? Isso pode acontecer, irmãos. Mas, no geral, pode esquecer. Não vai ter isso, irmãos. Ninguém cede 1 milímetro em consideração ao cristão. Ninguém cede. O filho não cede. Filho nenhum cede 1 milímetro em consideração ao cristão. Se ele quiser fazer as tatuagens dele, ele vai fazer. Se ele quiser tomar cachaça, ainda que não seja dentro de casa, ele vai tomar na rua e vai tomar. Vai tomar. Isso vai acontecer, irmãos. Ele vai enganar o cristão, vai enganar a cristã? Vai. Ele vai fazer, ele não vai ceder. Agora, o cristão, né? O cristão que é sal da terra, luz do mundo, enviado para dar fruto, e o fruto deve permanecer, enviado para levar a palavra da verdade, para levar a graça que Jesus trouxe, levar a verdade adiante, o cristão ele começa a ceder. Por que ele cede? Para não ser rejeitado. Ele cede para ter boa, né? Para estar junto com o povo. E aí o diabo lança, né, uma desculpa para o cristão. Né? Qual que é a desculpa? Eu tenho que levar a palavra em todo lugar. Então, se eu não ceder, como que eu vou levar a palavra? Como que eu vou pregar a verdade se eu não ceder? Eu tenho que ceder. O apóstolo Paulo se fez de judeu para os judeus, se fez de sem lei para aqueles que estavam sem lei, não estando eles sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. E eu não vou poder ceder para uma musiquinha mundana, para uma cachaça, não vou poder ceder para um... Não tem problema nenhum não, eu vou lá, eu não vou beber nada, eu não vou me envolver, mas eu vou estar lá junto com o povo, vou estar junto com eles, na roda dos escarnecedores, vou estar lá, né, irmãos? Irmãos, não caiam nessa não. Não caiam nessa não. Mantenham a postura de Cristo. E aquele que quiser se converter, aquele que quiser a verdade, vai procurar, irmãos, o cristão. Porque sabe que ali o negócio é incorruptível. Ali não vai se juntar à corrupção do mundo, não. Não vai se envolver, não. Isso aí, irmãos, isso aí tem que acontecer na minha vida. Isso tem que acontecer na vida de todos os irmãos, né? Vamos para Filipenses, irmãos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1, irmãos. Diz assim... Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afeto e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Para que é isso, irmãos? Quando a palavra fala cada um considere os outros superiores a si mesmo, não é as pessoas do mundo não, viu, irmãos? Porque as pessoas do mundo nunca vão ser superiores ao cristão. Por quê, irmãos? Porque o cristão ele nunca vai ouvir um conselho do mundo. Então, eu tenho que considerar os meus irmãos superiores a mim. Por quê? Porque eu vou precisar ser aconselhado. Eu vou precisar ouvir a voz de Jesus através de um irmão, através de uma irmã. E se eu considerar eu superior a todo mundo, como que eu vou ouvir, irmãos? Eu não vou ouvir. Então, quando nós consideramos os outros superiores a nós, então nós ouvimos a todos. Isso é importante. Nós temos que ser aconselhados, irmãos. Nós temos que ser ajudados. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Imagine uma irmã que está na palavra há 20 anos e ela está passando por uma dificuldade. E as outras irmãs, todas elas têm 1 ano, 2 meses, 3 meses, 4 anos e ela tem 20. Aí ela fala assim, eu tenho 20 anos de palavra. Como que eu vou ouvir uma irmã que tem 3 meses de palavra? Eu não vou ouvir. Então ela se sente superior. E ela não ouve ninguém, irmãos. Ela vai cair sozinha, né? Vai cair sozinha. Mas se ela considerar os irmãos superiores a ela, aí ela vai estar pronta para ouvir.
E é lógico que quando se ouve, né, irmãos, você analisa, né? Segundo a palavra, né, irmãos? Ninguém também vai ouvir tudo e abraçar tudo e seguir adiante, né? De qualquer jeito, né, irmãos? Aí diz aqui, ó, versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então Jesus, ele sendo Deus, ele não quis ser Deus aqui, irmãos. Ele aniquilou-se a si mesmo, ele tomou a forma de servo, ele serviu a todos. Imagine os discípulos, né, pescadores lá sem recurso nenhum, irmãos, e também sem muita sabedoria ali. E Jesus veio e serviu a eles, lavou os pés deles ali e deu exemplo para nós, irmãos. Não de pegar uma bacia, encher de água e ficar lavando o pé dos irmãos, né? Não é isso. Mas o entendimento, né, irmãos? Lavando o entendimento, levando o entendimento adiante, levando a graça adiante, a verdade adiante. Então, para nós servir uns aos outros também, nós temos que julgar os irmãos superiores a nós, né, irmãos? Para poder servir. Senão a gente não consegue servir também, né? Versículo 14, ó. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Irmãos, fazer todas as coisas sem murmurações e contendas. Irmãos, o que isso está dizendo para nós? Facilitem as coisas. Facilitem as coisas. Irmãos, murmuração complica as coisas. Contenda complica as coisas. E Jesus não chama ninguém para complicar as coisas. É para facilitar, irmãos. Facilitar. Para que murmurar, irmãos? Para que murmurar? Para que reclamar? Para quê? O que vai adiantar, irmãos? O que vai adiantar? Nós temos que reclamar daquilo que nós podemos melhorar. Aquilo que nós podemos melhorar, muito bem. Mas, irmãos, o que não dá para melhorar, para que reclamar? Para que murmurar? Não adianta murmurar. Contenda, irmão, só traz tragédia. Versículo 15, ó. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Então, o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele padecia pelos irmãos e a única coisa que ele queria é que no dia de Cristo esses irmãos fossem encontrados de pé. É só isso, irmãos. E é o que nós também queremos, né? Queremos os irmãos daqueles que hão de crer, irmãos. Muitos hão de crer. Muitos hão de crer. Mas só existe uma forma, irmãos, das pessoas crer na verdade. É levar a verdade adiante fora da corrupção, irmãos. Sem corrupção nenhuma. Porque se houver corrupção, eles não vão crer na palavra da verdade. Eles vão crer numa palavra qualquer que está no mundo aí, ó. Está no mundo. Se vocês pegarem as pregações que tem aí no mundo, irmãos, que fala de Jesus, são maravilhosas, né? São maravilhosas, falando de Jesus. Mas no meio ali tem uma sementinha do mal ali, tem um interesse próprio, ali tem alguma coisa que foge, né, irmãos? Foge daquilo que Jesus nos ensina. Então, só tem uma forma das pessoas se converterem de verdade, é crendo em Jesus pela palavra do Pai, irmãos. Pela palavra do Pai, não é pela lei, nada disso, é pela palavra do Pai. E aí sim, aí se cumpre o que Jesus, ele falou em oração, né? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Lá em João 17. Então é dessa forma que as pessoas têm que se converter, irmãos. Nós temos que ser verdadeiramente luz do mundo, sal da terra, tirar as pessoas da corrupção, levar entendimento a elas. Entendimento do que é certo, entendimento do que é errado. De repente, o que a palavra tem por certo para elas hoje não é certo. Amanhã pode ser, irmãos. Então o que nós semeamos é uma semente. E essa semente ela pode frutificar no momento ali, ela pode frutificar daqui 1 ano, 2 anos. Quando que vai frutificar? Não sei. Mas aquele que semeia, semeia com esperança. E semear com esperança, irmãos, é você lançar a semente, né? E sabendo que a semente, ela é verdadeira, irmãos, ela é boa. Só vai depender da terra, só isso. Se encontrar uma boa terra, maravilha. Ah, mas encontrou uma terra cheia de espinho. Tudo bem, agora a terra está com espinho. Amanhã essa terra pode melhorar. E a semente pode frutificar. E as coisas vão acontecer, irmãos.
vão acontecer. Isso não cabe a nós. Né? O apóstolo Paulo disse, um é o que planta, o outro é o que rega. Deus é que dá o crescimento. Nós não temos que dar crescimento em lugar nenhum, irmãos. Em lugar nenhum. Nós não temos que entrar em luta porque as pessoas não se convertem. Não temos que entrar em luta por aqueles que estão indo em direção ao lago de fogo. Mas nós temos que estar bem firmes naquilo que nós cremos para nós não irmos para o lago de fogo. Para nós não deixarmos de dar fruto e envergonhar o nome de Jesus, irmãos. É isso que nós temos que nos preocupar a cada dia. Amém, irmãos? Deus abençoe.